Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Rakov 1. Salvaram-se a vitória e os 3 pontos que mantêm o Sporting na luta pelo primeiro lugar do seu grupo na Liga Europa nesta recepção ao campeão polaco. Os Leões impuseram-se por 2-1. Seria mesmo escandaloso que não ganhassem, depois de se verem em superioridade numérica desde o minuto 12 contra aquela que é a equipa mais fraca do grupo, mas fizeram um jogo tão minimal e poupado que quando a 20 minutos do fim uma desatenção permitiu que os polacos reduzissem e que o resultado voltasse a ficar em aberto, o espectro do empate chegou a pairar sobre um estádio que celebrava a entrada em campo de alguns elementos menos utilizados por Ruben Amorim e acabou a pedir o apito final. A folha estatística da partida é muito desigual e naturalmente marcada pelos 78 minutos que o Rakov passou com um homem a menos. Os Leões acabaram com 68% de posse de bola e um 19-3 em remates, que se refletiu depois no índice de golos esperados de 2,6 contra os meros 0,3 do adversário. Mas, tirando os 2 penaltis de Pedro Gonçalves, a valerem um XG acumulado de 1,56, poucas mais vezes a equipa leonina conseguiu entrar com perigo na muito compacta defesa do Rakov. É que, se nos primeiros 10 minutos se mostrou ambicioso, a querer ir pressionar a saída de bola adversária, depois da expulsão de Rakovitan, o campeão polaco juntou linhas atrás num 5-3-1 e isso veio tornar o desafio monótono. É claro que o facto de à expulsão se ter sucedido o primeiro golo do Sporting, no penalti, também levou a equipa portuguesa a gerir primeiro o ritmo e depois até os homens que tinha em campo, começando a pensar no derby do domingo com o Benfica, bem antes do apito final. O jogo até começara por ser prometedor, que o Rakov tentava jogar no campo todo e isso dava aos Leões a possibilidade de atrair a pressão e encontrar espaços nas costas da primeira linha adversária. Foi o defesa central Sanchez quem, numa arrancada do lado direito até à ponta esquerda, ganhou o penalti que deu 1-0. Só que, de repente, esse espaço desapareceu. E a ganhar, o Sporting também não procurou outras formas de desmontar o bloco defensivo coriáceo que tinha pela frente. A primeira parte teve apenas mais 2 lances dignos de registro. Uma finalização quase sem ângulo de Edwards, defendida por Kovacevic com o pé esquerdo, e um passe de Bragança para o mesmo Marcos Edwards, que fez o habitual movimento da direita para o meio e obrigou o guardião bósnio a melhor defesa da noite para canto. E como a segunda parte praticamente começou com mais um penalti e o 2-0, Amorim juntou-se aos jogadores no modo de gestão, retirando de campo 4 potenciais titulares para a partida de domingo. É verdade que o Sporting ainda podia ter feito o 3-0 e acabado com o jogo, nomeadamente numa trivela de Trincão aos 65 minutos, que Rundic travou depois da bola já ter passado o seu guarda-redes. O central sérvio teve, aliás, 10 minutos em grande, porque 6 minutos depois fez o golo do Rakov, numa bola parada batida rapidamente, que apanhou o Sporting a dormir em cima de 2 substituições. E passados mais 3, voltou a evitar o golo na sua baliza, agora bloqueando um remate de Bragança, que se assemelhava muito àquele com que o médio fez golo ao Estrela no domingo. Até final, é verdade que o Rakov não criou nada que se visse. Num futebol que meteu mais gente na frente e abusava das bolas longas. Mas a intranquilidade dos Leões era evidente. E a verdade é que o resultado estava em aberto. O Sporting acabou a tentar gerir a posse, obtendo uma vitória justa, mas muito mais tremida do que as circunstâncias justificavam. Valeu 3 pontos. E foi isso que se salvou. Cá vai então a fotografia tática deste Sporting Rakov. 2 equipas com 2 sistemas táticos que praticamente se espelhavam, ambas a jogarem em 3-4-3. Ruben Amorim mudou 4 jogadores relativamente ao 11 que tinha defrontado e batido o Estrela da Amadora no domingo por 3-2. Saíram Diomande por Santos Justo, que voltou a somar mais minutos, Mateus Reis por Gonçalo Inácio, Yulmand por Francisco Trincão, o que levou ao recuo de Pedro Gonçalves para a zona do meio-campo, e ainda Gyökeres, que estava castigado na Liga Europa por Paulinho. Assim sendo, o Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3, com Ada na baliza, Santos Justo a jogar a partir da direita da defesa, Coates no meio e Inácio na esquerda. Depois, mais à frente, Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Pedro Gonçalves e Bragança formavam um meio-campo onde não havia propriamente um 6, aquele trinco clássico, e depois, mais na frente, Edwards e Trincão jogavam próximos de Paulinho. Quanto à equipa do Rakov, David Svarga, o treinador, trocou 2 homens em relação ao 5-0
com que o campeão polaco ganhou no fim de semana ao Zagłębie. Saíram Petska e Lederman para as entradas de Rundic, o tal de que já vos falei, e Kochergin. Manteve-se também aqui o 3-4-3, que é o sistema habitual desta equipa polaca, com Kovacevic na baliza, depois 3 defesas, Tudor na meia-direita, Rundic na meia-esquerda e Rakovitan, o tal que foi expulso logo aos 12 minutos, como central do meio. Mais à frente, o brasileiro Jean Carlos era o ala direito e Plavšić era o ala esquerdo. Berggren e Korčergin, os dois médios, e ainda mais à frente no ataque, Yeboah e Novak eram quem jogava mais próximo de Cernak, o ponta de lança. Sucede que logo aos 12 minutos foi expulso Rakovitan. A primeira coisa que fez Svarga para poder anular a desvantagem que era ter perdido aquele que era o seu central do meio, foi recuar o médio Berggren para a central da direita, colocando então Rundic como central do meio e Tudor, que era central direito, passou para a central esquerdo. Mas 4 minutos depois do golo do Sporting, que foi marcado na grande penalidade que se seguiu à expulsão, fez Svarga a primeira substituição. Abdicou de um dos atacantes, Novak, para colocar mais um central, Kovacevic. E isto valeu o quê? Kovacevic foi jogar como central do meio, Rundic manteve-se como central na esquerda e Tudor como central, voltou a ser o central da direita. Há algumas alterações que já no jogo da terceira jornada tinham parecido estranhas na forma como Svarga vai jogando com os centrais, muitas vezes fazendo-os alternar entre posições com o jogo a decorrer. Ora, ao intervalo, Svarga fez mais uma troca do ponta de lança Cernak por outro ponta de lança, Piasecki. Piasecki, sendo um jogador muito pulsante, é um jogador mais móvel do que é Cernak, um jogador mais combinativo, mas a verdade é que nunca houve grande possibilidade de o Rakov chegar à frente, a não ser depois de ter feito o seu golo no tal lance de bola parada. Por essa altura, já o Sporting tinha feito as suas 5 substituições. Aos 56 minutos, já com 2-0, Ruben Amorim abdicou de 3 jogadores que, em princípio, serão titulares no domingo contra o Benfica. Pedro Gonçalves cedeu a posição a Hjulmand, que também à partida será titular nesse jogo da Luz. Gonçalo Inácio, que até já tinha cartão amarelo, cedeu o lugar a Mateus Reis e Ricardo Jogaio cedeu também a vaga à direita do meio-campo a Fresneda. Depois, ao minuto 70, Santos Just, que vai cumprindo cada vez mais minutos nas suas entradas em campo, saiu para dar a vez a Diomande e Marcos Edwards também foi substituído pelo jovem Tiago Ferreira, que tem a alcunha de Mamed, por ser filho daquele antigo jogador do Vitória Futebol Clube, que é um dos capitães da equipa B do Sporting e que fez a estreia nesta temporada pela equipa principal. Ora, logo no minuto seguinte a estas alterações, o Rakov marcou o seu gol e o jogo mudou. O que é que tinha feito Svarga, entretanto? Não tinha feito muita coisa. Tinha feito mais 2 alterações, também sem mexer na organização tática da equipa. E a Boa se deu a vez a Cebula, que acabou por ser o homem que fez a assistência para o golo, e Kochergin a Lederman. Portanto, também sem mexer na organização da equipa, porque foram aquilo que costuma chamar-se troca por troca. Depois, para tentar forçar aquele que poderia vir a ser um gol do empate, porque nesta altura o Rakov estava basicamente a mandar bolas para o ar, para a frente, para que Piasecki pudesse ganhar. Até chegou a juntar Rundic na frente ao ponta de lança, para ter mais poder aéreo, mais capacidade para ganhar primeiras e segundas bolas neste futebol mais largo e mais longo. O que fez Svarga foi substituir o médio Berggren por um jogador mais ofensivo, como era Sonny Kittel, que entrou para os últimos 8 minutos da partida. Mas isto não serviu para que o Rakov criasse situações de perigo real e, na verdade, o Sporting acabou por vencer, mantendo também a sua organização desde o princípio ao fim da partida. Já vos falei aqui dos 10 minutos de herói de Rundic, o defesa central sérvio da equipa do Rakov, que evitou 2 golos ao minuto 65 e ao minuto 74 e marcou ele próprio o golo da sua equipa ao minuto 71. Mas foram, de facto, esses 10 minutos a marcar a diferença numa equipa do Rakov, onde não houve, assim, exibições absolutamente vistosas. E Yeboah pareceu ser um jogador interessante na forma de ir para cima do adversário no ataque, enquanto o Rakov tentou
atacar, que foi basicamente nos primeiros 12 minutos da partida. Plavšić foi uma desilusão face àquilo que tinha mostrado a partir da direita, ele que é canhoto, no jogo da terceira jornada, desta vez mantendo-se sempre à esquerda, onde também tinha começado essa partida, acabou por não se mostrar particularmente interessante, tal como não foram particularmente interessantes os dois médios, que tinham dado, apesar de tudo, a melhor sinal de si, sobretudo o Kochergin, no jogo da jornada anterior. Portanto, para encontrarmos um herói para esta partida, teremos que ir necessariamente à equipa do Sporting. E aqui houve bons apontamentos, por exemplo, de Trincão. Parece estar a crescer de forma o extremo, embora naturalmente continue a ser suplente nesta equipa do Sporting, porque quando voltar Gyökeres, à frente dele para jogar nas duas posições de apoio ao ponta de lança estão Edwards, Pedro Gonçalves e até o próprio Paulinho, que muitas vezes aparece como segundo atacante. Pedro Gonçalves fez 2 golos, e isso acaba por justificar, embora tenham sido ambos de penalti, mas foram 2 penaltis bem marcados. Santos Just foi muito importante no início da partida, a arrancada que ele protagoniza para ganhar a grande penalidade que abre o ativo e expulsa o Rakovitan da equipa adversária é notável, daquilo que ele pode oferecer à equipa, mas para mim, apesar de tudo, o melhor jogador do Sporting ao longo da partida foi Daniel Bragança. Ele precisa de jogar, precisa de somar minutos e hoje teve a possibilidade de estar em campo mais 90 minutos, fez inúmeros passos para finalização, inteligente na forma de variar o centro de jogo, foi o único que tentou meter alguma velocidade no futebol do Sporting e ficou ainda assim muito próximo do golo em 2 situações. Um remate que é salvo por Rundic ao minuto 74 e outro que o guarda-redes tira ao minuto 83. Podia ter feito um golo, se eu tivesse feito seria com certeza um jogo diferente para Daniel Bragança, que continua, apesar de tudo, a merecer, da minha parte, a distinção de herói do jogo. Não gostei da arbitragem do albanês Enea Jorgi. Pareceu-me demasiado picuinhas, a deixar-se iludir várias vezes pelos jogadores que, de vez em quando, ao mínimo contacto, se deixavam cair e a equipa de arbitragem ia quase sempre na conversa. Curiosamente, teve que ser alertado pelo VAR para os 2 lances de grande penalidade, que são ambos evidentes. E aí ele optou por não marcar falta, talvez acusando a responsabilidade dos lances serem dentro da área. No primeiro, logo ao minuto 10, Santos Justo consegue virar-se bem sobre Rakovitan e acaba por ser agarrado pelo central da equipa do Rakov e cumpre aqui fazer um esclarecimento acerca da razão pela qual Rakovitan viu depois, na sequência do lance, o cartão vermelho e não o cartão amarelo. É que esta questão da tripla penalização só se coloca quando a falta é cometida. Eu já expliquei isto aqui há dias. A tentar jogar a bola. Isto é, se Rakovitan tentasse desarmar Santos Justo e acabasse por lhe acertar de carrinho, seria cartão amarelo. Como não foi na tentativa de jogar a bola que ele fez a falta, foi a agarrar o adversário, Santos Justo ia para a baliza, tinha a bola dominada e, portanto, aqui deu e bem o cartão vermelho, o árbitro albanês Enea Jorge. A outra grande penalidade foi assinalada por mão num cruzamento de Edwards que Rundic acabou por desviar, tendo a mão afastada do corpo. Também não viu o árbitro e também foi o VAR quem lhe chamou a atenção, acabando ele por marcar a grande penalidade. De resto, esteve bem no golo anulado a Paulinho, por fora do jogo, ao minuto 46, logo a abrir a segunda parte, tal como esteve bem também na amostragem de cartões amarelos, porque todos eles se justificaram por inteiro. Mas, ainda assim, volto a dizer, pareceu-me demasiado picuinhas, com algumas faltas mal assinaladas e para os 2 lados. Parece-me que é mesmo um caso de um árbitro que não pode ver um jogador cair, que imediatamente acha que tem que marcar falta. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,